A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Esse é a segunda mensagem da nossa EBD, segunda lição do livro de Ezequiel do quarto trimestre, que tem como tema de hoje: Vem o fim. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos ao nosso texto áureo, nossos amados amigos e professores, nossos líderes de escola bíblica, que estarão ministrando nesse próximo final de semana agora, a lição de número 2 do livro de Ezequiel. Nosso texto áureo: E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo número 2. O texto básico vai falar sobre o fim, capítulo 7, versículo 2. Vamos ver aqui que a mensagem hoje é sobre o fim. O que você pode definir sobre o fim? Tudo tem um fim nessa vida, e às vezes nós mesmos que decretamos o nosso fim em relação a Deus, através das desobediências, dos desvios da doutrina, de tomarmos caminhos errados, decreta o fim até da nossa vida, do nosso ministério, muitas coisas na nossa vida pessoal também, o nosso casamento, o nosso trabalho. Tudo tem um fim se nós não soubermos administrar. Tem aquele fim já determinado por Deus e tem aquele fim que é determinado pelos nossos erros, pelas nossas falhas. A lição de hoje vai falar um pouquinho sobre o fim, do povo de Judá, do povo de Israel, de Jerusalém, e também vai falar um pouquinho também de modo geral do fim de todas as coisas, já que esse aqui é uma mensagem também escatológica, que traça algo acerca do fim das coisas. Quando eu falar de fim, a gente não pode deixar de falar do fim de todas as coisas. A nossa verdade prática: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia a inevitável juízo divino que se aproxima. Coisa interessante aqui da nossa verdade prática é que Deus ele sempre vai avisar, sempre vai nos dar um alerta. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, o alerta de Deus. Então é importante a gente ficar ligado quando a gente ouve uma mensagem, um profeta de Deus, alguém profetizar, ter uma mensagem ministrada. E aqui, dentro da análise da Bíblia, da escola bíblica dominical, então nós vamos entender através desse capítulo 7 sobre essa verdade aqui, sabendo que o próprio Deus dá o alarme. O que é o alarme? Você que talvez não sabe o significado dessa palavra, quando está para acontecer uma tragédia, geralmente um tsunami, você vê aí uma chuva pesada, algo que vai acontecer, um terremoto. Então tem alguns países, algumas localidades que soam aquela buzina, aquele barulho, isso soa nos quatro cantos. Então a mensagem aqui é como se fosse um barulho. Deus me envia realmente uma mensagem como em forma de alarme, para que o povo desse um despertamento, porque o fim viria sobre os quatro cantos da terra. A nossa leitura bíblica em classe de Ezequiel, capítulo 7, do verso de 1 a 10. Vamos ver nossa leitura bíblica, como faz sempre os professores, pessoas que vão ministrar. Esse é o ponto central, porque aqui nós vamos usar a Bíblia, Sagrada, Capítulo 7, está aqui aberto, sempre aberto, para que a gente possa conferir, porque às vezes a gente está lendo um versículo que não confere com a Bíblia. Já aconteceu muitas vezes isso, na nossa leitura bíblica. Vamos lá então. Vamos ler aqui. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e darei sobre ti todas as tuas abominações. Aqui já poderia ter um pouquinho comentar, para que você possa ter um entendimento, e você já pode comentar que o fim vem a mensagem direta de Deus,
vai falar isso dentro do livro, né? Mas interessante aqui que enviarei sobre ti a minha ira, te julgarei conforme os teus caminhos. Ou seja, Deus já estava irado, porque os caminhos do povo já tinham se perdido. Isso aqui nós temos que falar desde a minha introdução ali. Então, Deus já estava avisando que ele ia mandar um castigo sobre o povo, devido à sua situação que estava diante de Deus. Ó, versículo número 4: e não pouparei o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, Senhor, assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim, e o fim vem. Despertou-se contra ti, e eis que vem. Vem a tua sentença, e os habitantes da terra, vem o tempo chegado, e é o dia turbução e não de alegria sobre os teus montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira sobre ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Palavra pesada. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverteu a soberba. Então a palavra castigo é colocada aqui desde a leitura bíblica. Então é importante dizer, irmãos, que nós não somos eternos, nos nossos cargos. E o importante aqui, você passar para a classe, as pessoas que vão estar assistindo isso aqui, entender que às vezes Deus nos dá o privilégio de assumir posições diante dele, como rei, aqui na questão dos reis, líderes sacerdotes. Muitas vezes nós saímos fora dos caminhos do Senhor, e aqui fala sobre o castigo de Deus, velho. Então o fim vem, esse fim aqui não é um fim normal, não é um fim comum, é um fim realmente de juízo de Deus sobre os quatro cantos da terra, e principalmente sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. A gente vai ver aqui que a questão do cativeiro foi uma das formas que Deus simplesmente teve que tratar com o povo, e essa é o que a lição vai falar. Vamos lá então, aqui o objetivo dessa lição, muito importante, você vai pegar por isso aqui, ó. A primeira, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Então a lição aqui, ela vai logo aqui, um dos grandes objetivos é apresentar, ou seja, mostrar às pessoas, né, como que foi essa profecia. O segundo ponto importante que essa lição vai fazer é enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim, repetição de sentença. Por que Deus repete várias vezes essa palavra, né, mostrando claramente que vai falar de a urgência. Identificar o inimigo a serviço como instrumento do juízo divino. Ou seja, Deus não só falou sobre o fim, mas falou também sobre o inimigo, né? Sobre o rei Nabucodonosor, falando sobre a Babilônia. Então, falando tudo sobre o cativeiro. Então Deus mostrou claramente o que aconteceria e como seria para Jerusalém. Isso também, lógico, que serve para nós também, porque é uma mensagem que fala sobre o fim, é um despertamento muito grande para nós, e sempre tem que estar alerta e atento ao que Deus vem falando. A gente sempre está acompanhando também o que está acontecendo ao redor do mundo hoje em dia, as guerras, a situação do mundo, a apostasia diante de Deus. Em todos os segmentos da sociedade é importante analisar o que Deus tem falado acerca do fim das coisas. Vamos nós então, começando aqui na divisão do livro, né, aqui a introdução. O comentarista fala: o juízo divino descrito no discurso profético capítulo 7 é endereçado à terra de Israel. Deixando bem claro isso aqui, né, que o livro que nós vamos estudar é sobre a terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas ela tem aplicações globais. Aqui de
já ouvi falar. Não pode desapegar só daquilo que já aconteceu, mas também daquilo que a lição vai nos apontar para ficar vigilante acerca do fim para essa geração a qual nós vivemos. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Isso aqui é uma questão muito interessante, né? Nós já temos verdadeira introdução, porque o que você pode passar, o que nós não podemos passar, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, essa autoconfiança por ser servo de Deus, achar que as coisas não vão acontecer. Então, estamos debaixo da cobertura. Olha o exemplo de Jerusalém, né? Quantos anos ficou dizimada, né? E a gente achar que autoconfiar demais, porque eu sou crente, não vai acontecer nada comigo. Não, acontece, principalmente se nós não estivermos aqui, firmado aqui na rocha, na palavra de Deus, enraizado. Então essa autoconfiança eles achavam, né? Porque ser filho de Deus, Israel, de geração, não ia acontecer nada. Tinha confiança. Aí não creram nos profetas, não creram no Ezequiel, Jeremias, não creram nas profecias. E eles pagaram o preço. Então, gente, sempre é bom dar crédito aos profetas. Eu fico observando hoje em dia, né, que Deus quase não levanta mais profetas na casa de Deus. Eu não sei porque é medo de falar, as pessoas estão sendo usadas, a descredibilidade de profecia, de revelação. Isso é muito importante, nós trazemos esses assuntos proféticos, as pessoas crerem nos profetas, crer na mensagem da palavra de Deus, obedecer. Isso é muito importante para a igreja. Olha a importância nós temos que dar isso, porque senão o juízo vem. Eu louvo a Deus e já recebi mensagem de exortação, de colocar minha casa em ordem, e graças a Deus eu devo abençoar até aqui, porque eu jamais tenho desprezado profecia, profeta. Lógico, analisar é importante, mas desprezar nunca. Sempre estaria observando se aquilo ali se encaixa verdadeiramente, porque é importante não achar que a gente está 100% certo, e às vezes é uma questão aqui do povo de Israel. Vamos lá então, estudamos 3 tópicos. O primeiro tópico é sobre a profecia, como já tinha que falar, e depois vem sobre o fim, e depois nós vamos finalizando aqui o último tópico sobre o inimigo. Uma lição bem básica, eu gosto de falar sobre o fim, porque o fim pode ser hoje para a gente, pode ser amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estava imaginando esse tempo atrás sobre a guerra que está acontecendo hoje, né? A Rússia contra o seu país vizinho lá, aqueles moradores, uma hora para outra amanheceram em guerra, muitos perderam a vida, tantos projetos, tantos planos. O fim pode vir através de uma grande tempestade, de um acidente, e nós temos que estar preparados para o fim, preparar a nossa vida espiritual, primeiramente a nossa vida com Deus, nossa vida conjugal, a nossa vida realmente na igreja, nos nossos trabalhos. Então, o importante, eu gosto de falar do fim, é uma mensagem que impacta muitas pessoas, né? Porque nós vivemos com a morte todos os dias, somos pastores, fazemos velórios, e a gente vê que pessoas procuram se entristecer porque a morte acontece, vem o fim da vida, mas a gente tem que aproveitar muito bem o nosso tempo de vida na presença do Senhor. Então esse é um assunto que é muito fácil de se abordar dentro da igreja. Vamos aqui falar um pouquinho sobre essa profecia, porque qual a intenção dessa profecia? Vou ser rápido, como eu sempre quero ser nesse trabalho aqui, é mais para esclarecer para vocês a lição, abrir a mente para que vocês possam ficar um pouquinho perdidos. Essa é a virtude aqui de ajudar as pessoas dentro da lição. Vamos lá. O primeiro tópico aqui sobre a profecia, que é a introdução. Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Que coisa interessante, né? Aqui fala a chancela da autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová. Eu quero pegar só nesse tópico aqui, falar um pouquinho de cada um para você, que só para você pode ver aqui que a introdução, Ezequiel vai falar, veio, todos os profetas tinham essa questão. Vou começar a falar, veio a minha palavra do Senhor. É importante você entender que a profecia não é nossa, é de quem? É do Senhor.
Importante hoje, né? Hoje as pessoas têm dons espirituais, então você tem que ficar muito atento, né? De olhar aqui de onde que é a fonte, se aquela profecia, se aquela revelação. No caso aqui, eu quero trazer mais, contemporaneizar a mensagem para o nosso tempo. Tomar muito cuidado e observar aqui que o conteúdo, a fonte, né? Aqui fala do profeta, a mensagem ela vem do próprio Senhor. Se é Deus que está falando aqui na mesa, né? Se você sentir que é de Deus, você fazer aqui toda uma análise do conteúdo, né, da mensagem é importante. Então aqui, e é uma coisa que ele vai falar assim diz o Senhor Jeová, marca registrada dos profetas de Javé, mostrar que Deus é a fonte da profecia, que coisa maravilhosa, né? Era uma comunicação divina inconfundível. Então quando Deus está falando, não tem confusão, não tem para onde correr, você sabe que a fonte é de Deus. A segunda coisa que é a extensão, a expressão hebraica, Israel para terra de Israel, ou seja, qual era a extensão da mensagem? Focar diretamente para Israel. Isso é uma coisa muito importante. Quando você está na igreja, Deus usa alguém, trazendo tempo para a igreja, né? Ver se a mensagem é para toda a igreja, é para a cidade, ou é para uma pessoa específica. Nesse caso aqui, nós vamos estudar sobre o fim, a profecia focada diretamente para o povo de Israel. Ele vai colocar aqui que aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel, ou seja, não foi uma vez só que falou. Isso que é importante. Importante você focar. Às vezes Deus usou por você, você já sai desesperado. Não. Importante você esperar confirmar também. Se Deus usou alguém, Deus vai te revelar em sonho, Deus vai mostrar alguém em profecia, outras pessoas, outra confirmação. Isso Deus fala, ou seja, antes de Deus mostrar o vídeo, Deus mostrou 17 vezes. Ou seja, o que está falando aqui, né? Foram várias as vezes. Então é importante isso aqui. Deus fala várias vezes, confirmando aqui. Porque ele diz assim: isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia, para referir a toda a terra. Também, a gente vai ver aqui que em outras passagens bíblicas, diz aqui Isaías, Apocalipse, também falando sobre o fim aqui, falando que é específico para Israel, mas vem para os 4 cantos da terra também. Aquilo que eu falei é uma mensagem escatológica, tem muitas referências com outro livro, a gente vai buscar referência. E podemos falar também dos acontecimentos de hoje, que nos aponta para o fim. Aproveitar bem a lição da falando do fim, buscar essas referências aí e apontar para a igreja. Quando fala do tempo, né? Verso 3 a 8, agora, no versículo 3, é o hebraico, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa, assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência também é demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico. Vamos aqui então dizer, o que é Deus, aquela profecia era para aquele tempo, já era para se cumprir. Então isso aqui era uma coisa urgência. Você pode prestar bastante atenção também nas coisas que estão acontecendo no nosso tempo, aos alertas que Deus tem dado através da natureza, através do aumento do pecado. Hoje a gente está vendo aí, né, grandes pecados na área sexual, na área da igreja, da apostasia, da natureza, destruindo. Então prestar bastante atenção aí, também da urgência do fim que está chegando sobre nós. Então era rápido a mensagem do profeta, que era para aquele tempo. Vamos aqui então para a segunda parte importante sobre o fim. O sentido agora, né? Principalmente dessas repetições aqui que vai falar no tópico dele, a repetição da sentença, as expressões repetidas sobre o fim, né? A palavra fim em hebraico significa destruição, ruína, morte, condenação, né? Trata-se do substantivo usado no contexto do julgamento, ou seja, olha só, o que estava por vir, que estava no entendimento, que era ruína, que era morte, era condenação, era muita coisa pesada. Então essa palavra fim tem um sentido pesado em todos os sentidos.
as expressões repetidas sobre o fim, a repetição das expressões veio o fim vem, agora vem o fim, e o fim vem, ou seja, Deus estava repetindo, porque aqui já diz que é bem claro, né? Talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no detrimatário original dos profetas durante o século. Iam chamar o povo que era reconhecer a lei de Moisés, ou seja, ele queria criar realmente, chamar a atenção. Por isso que ele coloca várias vezes repetindo. Isso parece uma coisa simples, muito importante. Você pode ver que quando Deus quer falar, quando Deus quer usar, Ele usa uma, duas, três pessoas na palavra. Não tem para onde você correr. A gente vê na natureza, todas as coisas se confirmando. A coisa vai, como a Bíblia diz, as dores de parto, né? A mulher vai dando uma coisa da outra. Então assim, até que o filho nasce, então assim, a gente está vendo muitas coisas acontecer e mostrando aqui, então, por que ele falava isso várias vezes? Porque está realmente, a destruição era iminente, não tinha como escapar. A repetição da sentença, no versículo 4, 9, estão repetidas. Ninguém se deve repreender com intensidade o juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos deste juízo é a erradicação à idolatria, a causa das abominações, visto que a causa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição, que lhe é dada a oportunidade de arrependimento. Uma reflexão revelante também é nossos dias, porque somos seres morais e protetaremos contra Deus pelos nossos atos. Então, muitas vezes, em alguns versículos, que há algumas repetições, algumas afirmações de repetições, às vezes, uma coisa que me chama muita atenção, você está num lugar, Deus fala, você vai fazer uma visita, outro dia Deus fala do mesmo jeito, né? Usa o profeta, usa outro pregador, e Deus, quando quer realmente falar sobre um assunto, às vezes eu estou na igreja, você estuda uma mensagem de pregar, chega na igreja, vai num trabalho, vê uma pessoa pregando, né? Chega na igreja, a oportunidade de alguém, a pessoa fala sobre aquele versículo, sabe, falou aquele tema. São Deus repetindo as questões, alertando a gente várias vezes do nosso erro, das nossas falhas, para que voltemos para o Senhor. Vamos aqui agora na parte do último tópico, né, da lição. O último tópico fala sobre o inimigo. Hoje é muito fácil saber que é o inimigo, a gente sabe qual é o nosso inimigo, né? Satanás tem tentado ceifar vidas, tem levado muitos à condenação. Temos aí o mundo também com as suas atratividades, o pecado. São muitos os nossos inimigos. O que a Bíblia fala aqui? Vai falar realmente, já floresce a vara, falando aqui realmente, né? Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, rebelou a sua soberba. Que essas palavras significam as diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas desde as três principais, a mais aceitável que é considerar essa vara como o rei Nabucodonosor, assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria. Interessante, né? Então, os filhos de Israel do norte. Então, agora sobre Jerusalém, fala sobre Nabucodonosor, que foi o grande rei da Babilônia, falando um pouquinho sobre ele, né? Sobre aquele grande rei. Então, aqui Deus já fala através de uma forma metafórica, falando da vara, falando que essa vara significava Nabucodonosor. Pode se aprofundar mais sobre ele, o rei da Síria. Vamos lá. Reverteu a soberba, o rei Nabucodonosor extrapolou os limites e foi cruel, na aplicação dos seus castigos. Isso é uma coisa interessante. Você vai no livro de Daniel, fala bem claro sobre esse rei, e fala do período que ele passou por extrapolar do juízo, né? Ele castigou demais. Deus também, ele dava essa oportunidade do povo ser julgado, mas tinha os limites onde os reis podiam ir, sobre seus poderes. Quando eles apertavam demais o povo, Deus também vinha sobre eles também. Fala no último, o rei Nabucodonosor, o nome Nabucodonosor de origem acádia, conta aqui também, quando falam mais sobre ele, sobre o seu reinado, significado, sobre a sua família. Falando sobre a Babilônia, o nome Babilônia também de origem acádia, portão de Deus,
Aqui falando um pouquinho, o nome do país é o mesmo da sua capital, caldeus babilônicos. Eram no princípio os povos distintos, a palavra significa conquistadores, para identificar para os diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala dos babilônios, que em caldeus referindo-se aos mesmos impérios. Então havia um império naquela época, que é o império. Eles tinham um grande povo conquistar, os conquistadores da época, né? Estão falando da sua grande cidade, Babilônia, uma cidade bastante conhecida, que tem o jardim suspenso da Babilônia, que era uma beleza. Aqui falando um pouquinho da cidade, da época do império, você pode se aprofundar nisso aí. Conclusão da lição, fica uma conclusão bem básica, uma lição bem básica. O julgamento divino da história mostra o pecado jamais ficará impune. A única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento da fé. Concluindo aqui uma lição, né? Isso é um alerta para a igreja, um alerta para nós, irmãos. Jamais vamos ser rebeldes diante da palavra. Se nós não arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor, também pagaremos o preço. Já que a lição é voltada para Israel, para os nossos dias de hoje, para a igreja, ficar firme na presença do Senhor, incentivar a igreja a ficar firme, não desobedecer as profecias, a palavra, que nós temos tudo, irmãos, somos um povo cheio do Espírito Santo e podemos realmente ser muito bem se nós continuarmos na presença do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima lição 3. Que Deus nos abençoe e tenha uma ótima semana, uma ótima lição diante da sua classe. A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar para vocês, inscreva-se no nosso canal, comente, dê um like, compartilhe, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus.